criar uma modelagem de política nacional, então não é uma política só federal, é uma política nacional, então ela é federal, estadual e municipal, então ela demanda uma governança interfederativa, é uma política integrada. Aqui tem um ponto que o Vital Didonné, que é um grande especialista em primeira infância, uma vez ele falou isso, eu fico repetindo o tempo inteiro, tá? Que é o seguinte, a política de primeira infância, ela já é integrada, só que ela é integrada pela mãe. É a mãe que tem que integrar as políticas, ela que tem que ir no posto de saúde, ela que tem que ir atrás da creche, ela que tem que ver se a criança está comendo direito, é isso que ela tem que ver se a merenda está ok, ela que vai receber o visitador das políticas de visitação familiar. É ela que tem que integrar. E, no fundo, a gente precisa ajudar essa mãe brasileira, porque é muito difícil ser mãe, ainda mais mãe pobre, em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes é mãe que é responsável, né, financeira daquela casa. Então, trabalho, transporte público, fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar para casa. Essa loucura que é ser mãe. E a criança acaba sofrendo por conta dessa falta de integração que os governos precisam dar para ela e também para ajudar a sua mãe. Então, a gente tem esse grupo de trabalho, a gente está fazendo imersões no Brasil inteiro, porque acho que aí também tem uma outra coisa legal, que assim, o Brasil tem soluções para a primeira infância. A gente precisa agora expandir. Então, a gente viu soluções espetaculares em Pernambuco, em Boa Vista, em Jundiaí, em São Paulo, em Londrina. Pernambuco, Recife, tem coisas maravilhosas. Então, a gente está olhando para tudo isso que funciona. E com a orientação do presidente Lula, que pediu algumas coisas para a gente, ele pediu, primeiro, tem que ser uma política pró-equidade, tem que olhar mais para a criança mais pobre, então a gente tem que investir mais nessa criança mais pobre. Ele pediu para que fosse uma política já de governo digital, tem que ter essa pegada de governo digital para poder ganhar eficiência, para poder chegar rápido, para poder integrar e tudo mais. Uma política interfederativa tem que ter a participação de estados e municípios. Então, a gente levou a sério essa tarefa e a gente está propondo 3 caminhos que a gente já apresentou no pleno do Conselhão e a gente deve ter uma reunião aqui nas próximas semanas com o próprio presidente Lula para poder acertar essa proposta. Mas, ouvindo os ministérios, a gente fez na semana passada um workshop com 23 ministérios, com a participação de 23 ministérios para já pensar nessa integração das políticas, mas basicamente essa política nacional integrada para a primeira infância, ela tem 3 pilares. Um primeiro pilar, que é o pilar de ter um sistema único, um sistema único de base de dados. É como se fosse um CAD único, só que um CAD único da primeira infância. Como a gente tem uma lei recente que já tornou obrigatório o registro do CPF logo no nascimento da criança, então, toda criança já nasce com o CPF, com o número de identificação. Então, a ideia é integrar um banco de dados de saúde, educação, assistência, cultura, esporte, atendimento à mãe, enfim, tem aí as políticas todas que a gente precisa integrar e isso precisa estar no sistema único de informações, porque não tem como você integrar política pública sem integrar dados. Porque aí vem o segundo pilar. Nacional. Sistema nacional para uso, inclusive, de estados e municípios, né? Porque senão não faz sentido. O segundo pilar, que bebe nessa fonte, aí já são os protocolos integrados. Por exemplo, vacinação na creche. As crianças podem ser vacinadas nas creches, só que para isso eu preciso saber, num cadastro único, se aquela criança já foi vacinada ou não, para não repetir dose, enfim, para poder organizar. Ou, pegando aqui até o exemplo que a gente estava falando das meninas grávidas, né, de gravidez precoce. Esse cadastro vai apitar um sistema de alerta, porque vai estar lá a idade da mãe. Ela acabou de ter bebê, uma menina de 15 anos está matriculada no ensino médio. Opa, ela tem um risco de evasão muito grande. Vamos cuidar dela. Então, tem os sistemas integrados. E o terceiro pilar, que aí eu acho que assim, é o grande pulo do gato, é ter um sistema de comunicação com as famílias que pode ser físico, pode ser também um aplicativo e que já está sendo gestado, principalmente no Ministério da Saúde, que é a antiga carteirinha de vacinação, que agora é a carteira da criança, mas digitalizada para a mãe poder ter ali todas as informações do seu filho, né? Do seu filho, da sua filha, do seu bebê, para a gente poder ajudar essa mãe na integração dos serviços. Então, esses são os 3 passos para começar. É um grande PAC da primeira infância, mas é um esforço coordenado de vários ministérios para a gente poder
enfrentar aquilo que talvez começa seja a implementar a isso quando, se aprovar com o Lula? Olha, aprovando com o presidente Lula agora nas próximas semanas, é trabalhar muito fortemente nessa governança interna do governo. O nosso desejo é que dá para a gente lançar essa política ainda nesse ano, no segundo semestre. Eu acho que essa pode ser uma grande marca do governo federal de política social que une várias políticas sociais, porque é saúde, educação, assistência social, alimentação, é muita coisa junta, entregando para as crianças, que são as que mais precisam, e para as mães. Lula, né? Move o Lula. Move o Lula. Tem uma diferença para o Bolsonaro enorme aí, como trata a educação. Emociona o presidente Lula, né? Emociona porque ele sabe, ele viveu isso na pele, ele sabe a importância de cuidar das crianças, né?